Amém, igreja? Vamos ouvir a palavra de Deus? Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, 16 e 17. Não lerei os 3 capítulos, fique tranquilo. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas verdades eternas da palavra de Deus, que estão nesses 3 capítulos a partir de alguns versículos. Diferente de normalmente nós fazemos a leitura de um texto, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos no decorrer da mensagem, ok? Então eu terei ajuda aí à medida que eu for citando os versículos. Eu só quero que você deixe a sua Bíblia aberta já no Evangelho de João, no capítulo 15. Mantenha ela aberta, aí por gentileza você pode olhar para mim nesse momento, com a sua Bíblia aberta, daqui a pouco nós vamos para esse texto. Vamos conversar um pouquinho sobre intercessão, sobre oração. Essa é a temática do culto de hoje. Será que tem alguém orando por você? Tem alguém orando por você? Você está orando por alguém? Eu vou fazer uma afirmação aqui, eu tenho certeza absoluta que tem alguém orando por você, e eu vou te provar na Bíblia. Existe sempre alguém orando por nós. O Evangelho de João, eu quero te desafiar a ler o Evangelho de João. Você já leu o Evangelho de João? Se você não leu, você precisa ler. E você precisa ler no mínimo 10 vezes, para a partir da 11ª começar a entender algumas coisas que nós temos aqui. É um Evangelho fenomenal. Nós temos aqui alguns textos que nós só encontramos em João. É um Evangelho que ele atesta e ele traz de forma assim, clara, nítida a respeito do Messias, da divindade de Jesus. Eu quero te incentivar a ler o Evangelho de João. Você quer evangelizar alguém? Você pode evangelizar a partir do Evangelho de João. Ao estudarmos o Evangelho de João, nós vamos nos deparar com o Evangelho de Jesus. É claro que nós temos o Evangelho em todas as outras partes das Escrituras, mas eu estou trazendo para você que o Evangelho de João é um Evangelho mais específico a respeito de Jesus. Ele já começa com Cristo, antes era o Verbo estava com Deus. É tão interessante que no capítulo 20, no versículo 31, nós encontramos que o Evangelho de João, você não precisa abrir isso, eu vou citar, ele foi escrito para que nós possamos crer em Jesus Cristo, e para que crendo tenhamos vida em seu nome. Então o propósito do Evangelho de João ele foi escrito para que as pessoas pudessem crer que Jesus é o Messias, é o Cristo, e para que crendo tivessem vida em seu nome. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Veja bem, quando nós lemos o Evangelho de João, nós já temos o panorama de toda a Bíblia. A Bíblia que Jesus e os seus discípulos liam, não era a Bíblia que nós lemos hoje. Eles não tinham o Novo Testamento, eles tinham apenas o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele foi formado e compilado de forma total até aproximadamente 3º para o 4º século. O 1º século ali, ele é escrito primeiro, entra um pouquinho no 2º século, mas a compilação final é a partir do 3º para o 4º século. Então, quando Jesus está ali com os seus discípulos, com aqueles religiosos, eles não tinham o Novo Testamento ainda. E aí, João está dizendo, logo ali, pouquinho depois de Jesus, olha, o Evangelho foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Esse Jesus é o enviado, esse Jesus é o prometido. Isso mexeu com a religiosidade daquela época, porque muitos não conseguiam olhar para Jesus e ver em Jesus o Messias, o Cristo, o prometido. No Evangelho de João, várias vezes Jesus fala assim, então, olhem para mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus se apresenta, se você ler o capítulo 6 do Evangelho de João, é fantástico. Jesus se colocando, se apresentando como aquele prometido. Jesus dizendo, é sobre mim que as Escrituras estão dizendo. No versículo de número 10, 11, 12 do 1º capítulo, diz, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam.
Mas os que o receberam, os que creram no seu nome, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Versículo 12. Esse aqui é o pano de fundo. Estou falando isso para incentivar você a ler o Evangelho de João. Aí quando nós chegamos nesses 3 capítulos, 15, 16 e 17, são capítulos que antecedem a prisão de Jesus. Jesus está aqui no seu momento final. Jesus está aqui dando as suas últimas palavras para os seus discípulos. E palavras difíceis. As notícias que Jesus estava dando aos seus discípulos não eram as melhores. As últimas notícias de Jesus foram notícias pesadas. Querem ver? Acompanhem comigo. No capítulo 15, no versículo 18 e 19, nós encontramos assim, Jesus conversando com seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo o amaria, mas vocês não são do mundo. Mas o mundo vos odeia, porque vocês não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo, eu os tirei do mundo, você não é do mundo, por isso que o mundo te odeia. Jesus está falando com seus discípulos, Jesus está falando com seus discípulos, porque nós somos discípulos de Jesus, amém? O mundo nos odeia por quê? Porque nós não somos do mundo. Nós somos de quem? No próprio capítulo 15, no primeiro e no segundo versículo, nós encontramos, falando, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, nós não estamos no sistema, nós estamos em quem? Em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu estou contrariando princípios e valores, não vou dizer que são valores, eu estou contrariando o que esse mundo quer seguir. Eu não estou no mundo, no sentido de viver os princípios e valores, nós não somos do mundo, eu estou em Cristo, eu estou plantado em Cristo. Se nós estamos plantados em Cristo, em algum momento, o mundo vai nos odiar, senão tem alguma coisa errada aí. Olha a notícia que Jesus está dando aos seus discípulos: olha, as pessoas vão te odiar, elas me odiaram, vocês estão plantados em mim, vocês estão em mim, e vocês permanecem em mim. Então, se vocês permanecem em mim, vocês são os meus discípulos, vocês fazem a minha vontade, e se você faz a minha vontade, você vai contrariar a filosofia, você vai contrariar princípios, você vai contrariar valores, você vai contrariar o que essa sociedade está vivendo. Então o mundo vai te odiar. No capítulo 16, o versículo 2, capítulo 16, isso, versículo 2, olha que Jesus continua dizendo: eles vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora, olha que texto, queridos, e chegará a hora, que aquele que vos matar, julgará estar prestando serviço a Deus. Que notícias os discípulos estavam recebendo? Olha, eles vão te expulsar e eles vão te matar, e nós sabemos, é só nós continuarmos estudando os evangelhos. Hebreus capítulo 11 é um texto do martírio e tantos outros que a Bíblia relata, e a história da igreja, desses homens e mulheres que foram mortos, e quem os matou julgava estar prestando um serviço a Deus. Essa era a mensagem, esse era o contexto, esse era o momento. Aí, no versículo 19 a 20 do versículo 16, mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. Agora, o versículo 33 do capítulo 16. Eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. Parece que Jesus tem um senso de humor, né? Eu estou dizendo tudo isso para vocês terem paz em mim. Interessante, não é para vocês terem paz. Observe o detalhe do texto. Eu estou dizendo tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Porque no mundo tereis aflições, tribulações, dependendo da versão que nós estamos usando, mas não vos desanimeis,
eu venci o mundo. Que texto! Ter paz, paz em Cristo. O que é que nós temos no mundo? Aflições. Consegue perceber o paralelo? Às vezes as pessoas querem viver uma paz fora de Jesus. Eu quero paz. A paz prometida é a paz em Cristo, e a paz em Cristo não é significado que não viveremos as nossas lutas e as nossas tribulações. É um paradoxo: paz em Cristo, tribulação no mundo. Se nós estivermos plantados em Cristo, nós temos paz nele, porque ele é a nossa paz. Mas no mundo tereis tribulações. Os discípulos estão diante dessas notícias. Nós estamos diante dessas notícias, porque essas palavras, elas nos alcançam nessa noite. Enfrentamos as nossas lutas, enfrentamos as nossas tribulações. Jesus está dizendo: se você permanecer em mim, você vai ter paz em mim. Mas o que eu acho interessante é a perspectiva de Jesus, é o olhar de Jesus diante da circunstância. Porque quando nós estamos enfrentando uma situação adversa, você há de convir comigo que nós não conseguimos normalmente olhar além das circunstâncias. Nós somos presos pelo momento e nós não vemos solução, nós não vemos escapatória. Aquilo parece tomar conta de nós. Nós não temos às vezes a capacidade de olhar além, olhar na perspectiva de Deus. Nós olhamos na nossa perspectiva, na nossa cabeça é o fim, não tem solução, está demorando, Deus não nos atende, está difícil, eu não consigo ir mais um pouco. Mas olha a perspectiva de Jesus, olha a perspectiva de Jesus em João 15, 7. 15, 7. Eu queria trabalhar expositivamente os 3 capítulos, mas eu precisaria ir de umas talvez 8 quinta-feiras ou mais, mas eu selecionei alguns textos aqui, à medida que eu fui entendendo o Espírito Santo me conduzindo. Olha o que diz na perspectiva de Jesus, olha a mensagem que ele tem para nós nessa noite, João 15, 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Veja bem, eu permaneço em Cristo, e se eu permaneço em Cristo, Cristo permanece em nós, eu permaneço na palavra, eu posso pedir em Cristo e eu recebo. Eu recebo todas as coisas que peço a Deus? Não do nosso jeito. Agora, se eu permaneço em Jesus, numa intimidade com Jesus, a ideia é, você vai pedir conforme a vontade de Cristo em você. Então nós temos aqui a certeza de que nós não estamos sós, porque nós estamos em Cristo, nós não estamos sozinhos nessa, nós não andamos sozinhos. Olha o versículo 13 desse mesmo capítulo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Nós não estamos sozinhos, nós estamos em Cristo. Essa é uma verdade que nós precisamos viver e que nós precisamos permitir fazer parte da nossa vida. Essa é uma verdade que nós precisamos permitir que desça para o nosso coração. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, nós não andamos sozinhos, mesmo quando enfrentamos lutas, mesmo quando enfrentamos tribulações. No mundo tereis aflições, tribulações, mas em Cristo nós temos paz. Essa é a promessa da palavra de Deus. Nós não estamos sozinhos, nós estamos plantados em Deus, nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Isso faz toda a diferença, isso faz toda a diferença. E aí, nós contemplamos nesses 3 capítulos, a manifestação da Trindade. Nós temos Jesus falando com o Pai, nós temos nós em Deus, nós em Cristo, e nós temos no capítulo 16, Jesus dizendo: olha o seguinte, eu sei que vocês estão tristes, vocês não estão entendendo, eu vou, mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Paráclito, o amigo, o conselheiro, não lhe será enviado. Eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, é necessário que eu vá para que eu envie o Espírito Santo. Nós temos num paralelo, nesses 3 capítulos, o tempo todo a promessa da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Você não está sozinho não, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? Tem coisa melhor do que isso? Nós queremos mais o quê? Do que a certeza de termos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí no capítulo 17, no versículo 1, nós temos assim: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, Jesus falando com o Pai, chegou a minha hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Chegou a minha hora, chegou o meu momento. Jesus estava voltando para o Pai, o Espírito Santo seria enviado, e nós temos aqui essa garantia, essa certeza, e nós temos em Jesus a compreensão, como diz lá em Mateus 28, 19 e 20, a certeza de nós termos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo conosco, quando? Todos os dias, e até a consumação dos séculos. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e ensinando-vos o que eu vos tenho ordenado, falado, e eis que estou convosco. Quem está com a gente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu acho fantástico, o texto fala, todos os dias e até a consumação dos séculos. Porque se o texto falasse até a consumação dos séculos, nós perderíamos um detalhe que é todos os dias. Porque parece que até a consumação dos séculos é longe demais, né? Não, eu estou convosco todos os dias e até o fim. Ou seja, é para sempre. É hoje, amanhã e para sempre. Passado, presente, eternidade, mais do que futuro. Olha que certeza gloriosa que nós temos. Que certeza gloriosa que nós temos. E aí, Jesus aqui inaugura algo. Olha o capítulo 16. Eu não estou longe do final não, tá? Está tranquilo, mas está cedo ainda, não está? 8h30? Está tranquilo? Amanhã é minha folga mesmo, eu estou tranquilo, então eu posso ir até mais tarde, né? Pode continuar, pastor Estênio. O pastor Estênio liberou aqui, tá bom? Queridos, olha que interessante que Jesus inaugura aqui no capítulo 16, versículo 22 a 24, 22 até o 24, assim também vós agora, capítulo 16, tá? A partir do 22, assim também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Ninguém, nada. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Até agora, olha esse versículo 24, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Que lindo esse texto. Nada vocês tinham pedido no meu nome, porque Jesus estava com eles, mas olha, eu estou indo. Jesus está dizendo, sou eu o único mediador, não é isso que ele diz? João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. O interessante que o texto não é ninguém vai, é ninguém vem, ou seja, é por meio de Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o que diz lá em 1 Timóteo 2, 4 e 5? Que Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Senhor e um só intercessor, um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Então, a partir de agora, vocês vão orar em meu nome. E nós oramos em nome de quem, igreja? É por causa de Jesus, é por causa do sacrifício de Jesus, é por causa da morte e ressurreição de Jesus. O Evangelho de João traz isso de forma completa. Jesus está dizendo, a partir de mim, a partir da promessa que eu estou cumprindo, muitos não acreditaram, por isso que Jesus foi pregado numa cruz, porque ele se intitulava o Messias, o Filho de Deus, o enviado. Hoje nós oramos em nome de Jesus.
Jesus inaugura isso, Jesus conversa com esses discípulos: ó, a partir de agora vai ser assim, vocês vão orar em meu nome. Mas nós temos algo ainda extraordinário, de uma verdade ou de algumas verdades para nós nessa noite. A verdade que Jesus ora por nós. Eu não disse que sempre tem alguém orando por nós? Jesus ora por nós, Jesus ora por mim, Jesus ora por você, Jesus intercede por nós. É o capítulo inteiro que você pode ler, 17. Eu não sei como está aí, oração intercessória de Jesus na minha Bíblia, oração sacerdotal. Alguns estudiosos na área de discipulado vão afirmar que esse é um capítulo de oração do discipulador, a oração intercessória de Jesus. Acompanhe comigo então no capítulo 17, a partir do versículo 9. Eu rogo, e aqui rogar é clamar, suplicar, é orar. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guardas no teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Enquanto eu estava com ele, eu os guardei e preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Ó Jesus aqui orando por nós. Rogo não apenas por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, e que alcançaram outras pessoas, e que alcançaram outras pessoas, e que chegou até nós. Isso é o discipulado, é a multiplicação. Jesus intercedendo, Jesus orando. E aí o texto continua, você pode terminar depois. Para quem está anotando, anote também Hebreus 7, 22 a 27. Hebreus 7, 22 a 27. Um texto que fala Jesus intercedendo por nós. Agora, 1 João 2,1, anota também. Jesus intercedendo por nós, e o texto fala que Ele é o nosso advogado, aquele que intercede por nós. E aí nós temos Romanos, esse eu quero ler, Romanos 8,34, Romanos 8,34, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Aquele que está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha o verso 26 e 27 do capítulo 8 de Romanos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras. Eu vou pedir aqui alguém para me ajudar aqui no piano, para parecer que eu vou terminar, porque aí o pessoal assim acalma mais o coração, né? Queridos, às vezes a gente fala assim: ninguém me ama, ninguém cuida de mim, ninguém ora por mim, ninguém me visita, ninguém se lembra de mim. Nós precisamos amadurecer na fé, nós precisamos amadurecer. Deixa eu falar uma coisa para você, se você puder, continue olhando para mim, para não desviar a atenção. Tem Jesus que ora por você, tem o Espírito Santo que ora por você. Tá bom ou precisa de alguém diferente? Ah não, mas tem que ser o pastor.
sou comedor de feijão como você. Eu não estou dizendo que nós não temos responsabilidade de interceder uns pelos outros. Claro que nós temos, mas nós precisamos descansar o nosso coração nas primícias, naquilo que é prioridade e prioritário, que é o que? Jesus ora por mim, Jesus intercede por mim, Ele é meu advogado, o Espírito Santo intercede por mim, eu tenho a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu tenho os anjos ainda, ministradores do Senhor, que estão aí ao redor, usados por Deus. Jesus é suficiente ou não é nas nossas vidas? Jesus precisa ser suficiente. Nós precisamos estudar sobre oração a partir dessa compreensão, que a oração começa em Deus, não começa em nós, e não existem palavras mágicas que eu vou acionar o céu. O que nós precisamos? Estar em Cristo, permanecer em Cristo. No domingo à noite nós vamos continuar sobre esse assunto numa outra ótica, mas a ideia é de permanecer em Jesus, porque se eu estou em Jesus, eu vou orar segundo a sua vontade, e aí sim eu posso pedir tudo, porque eu não estou pedindo para o meu deleite, eu estou pedindo a partir da ótica de Deus, porque eu estou em intimidade com Jesus. Como diz Tiago, eu não vou pedir para usufruir, ou para os meus próprios interesses, não, eu vou orar segundo a vontade do Pai. Que texto maravilhoso. Tem alguém orando por você? Claro que tem, alguém de carne e osso, sempre tem. Me lembro uma vez, era seminarista, você deve ter 16 anos, 16 para 17 anos, fui pregar numa igreja lá em Bela Aurora, pastor Mauro César Holt, e aí quando acabou a mensagem, uma irmãzinha que eu nunca tinha visto, eu achei aquilo fantástico, ela falou assim: eu oro todos os dias por você. Eu pensei, há um pacote, ela ora pelos seminaristas, então estou dentro. Eu falei, não, que bom, graças a Deus. Ela falou, não, eu acho que ela percebeu a minha incredulidade. Ela disse, eu fiquei sabendo do seu testemunho, e Deus me despertou e me incomodou a orar todos os dias por você. Eu falei, minha querida, eu quero dizer uma coisa, são as orações da irmã que tem me sustentado, porque só Deus sabe o que um seminarista passa, um seminarista mais raiz, os de hoje está com a vida mais tranquila. Não, Gustavo? Brincadeira, querido. Eu falei, são as orações da irmã que tem me sustentado, porque eu confesso que tem hora que nem força para orar eu tenho. São as orações dos irmãos e das irmãs que sustentam a gente no ministério. As irmãs que estão aqui, no final da tarde aqui, clamando de joelhos. É tão bom passar no corredor, nossa, aqui na lida do dia, gente para atender, ligação para fazer, gente para visitar, e a gente passa e escuta uma oração, escuta um louvor. Claro, nós oramos, devemos orar uns pelos outros, mas nunca se esqueça que a fonte é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, é a fonte viva, e se nós estivermos desconectados lá, serão apenas palavras, igual um ventilador quando você tira da tomada, depois de um tempo ele continua ainda girando, mas uma hora vai parar, sabe por quê? Não está ligado na fonte, tem que estar ligado na fonte. E aí nós aprendemos nessa noite, nós temos a certeza de não estarmos sós, nós temos a presença do Pai, do Filho e Espírito Santo, sim, no mundo, aflições, problemas, lutas, mas paz em Cristo, e o Pai intercedendo, e o Filho ali, o Pai cuidando, o Filho intercedendo, o Espírito Santo intercedendo. E eu quero terminar então com algumas perguntas. Como é que você se sente, sabendo que Jesus ora por você, intercedeu por você? Como é que você se sente? Como é que está o seu coração diante dessa afirmação? O Espírito Santo intercede por mim. Tem horas que eu não sei orar, e o Espírito Santo vai lá e transforma. Deixa eu fazer uma paráfrase desse texto. Transforma os meus gemidos em palavras audíveis diante de Deus. Transforma aqueles meus momentos de dor que eu não tenho nem força para orar. E aí o Espírito Santo fala assim: ó Pai, o teu filho, a tua filha está vivendo isso.
Como é que nós nos sentimos? Te encoraja a saber que Jesus sabe o que você vive, porque Ele enfrentou isso na pele? Isso te encoraja? Isso precisa nos encorajar. Nós servimos a um Deus que viveu o que nós vivemos. Ele sabe o que é aflição, tribulação. Então nós podemos afirmar, não podemos? Nós podemos descansar o coração, porque nós temos um Deus que sabe o que nós passamos. Como é que você se sente sabendo que você não está sozinho? Jamais estamos sós. É promessa, é a palavra de Deus. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu me sinto encorajado. Nós precisamos nos sentir encorajados. Por último, como é que você se sente? Como é que você se sente sabendo que você tem acesso direto ao Pai por meio de Jesus Cristo? Como é que você se sente sabendo que você não precisa fazer promessa, pagar promessa, fazer campanha, novena e por aí afora, que não precisa comprar nada disso, que você pode se achegar diante do Pai na simplicidade e dizendo: papai, olha eu aqui, teu servo. Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta, teu pai que está em secreto te conversará. Não tem necessidade de um monte de coisa aí que é ensinado, não tem, só precisa estar em Cristo e viver Cristo e orar em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Não tem nada mágico nisso, querido, nada mágico. Sabe o que você está dizendo? Eu estou em Cristo, é por causa de Cristo, não é por minha causa, é por causa do sacrifício, é por causa do Messias, é por causa da ressurreição, é por causa de Jesus, é por Jesus. Essa é a palavra, Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Não é minha essa palavra, mas não é mesmo, Senhor. Eu sou apenas um vaso nas tuas mãos, mas por algum motivo, um motivo divino, celestial, eterno, talvez compreendido hoje, talvez amanhã ou daqui a alguns anos, por algum motivo o Senhor trouxe essa palavra, porque nós precisamos ouvi-la, precisamos entender isso, verdades eternas da tua palavra. Nós nos sentimos gratos ao Senhor, encorajados pelo Senhor a continuarmos a percorrermos a nossa caminhada maravilhosa, com paz em Cristo e tribulação no mundo. Nós não sabemos se algum dia enfrentaremos a guerra, ou a grande tribulação. Nós não sabemos se a nossa geração enfrentará, mas nós sabemos que já existem muitos irmãos que estão enfrentando. Tantos outros já enfrentaram, a tua palavra nos mostra isso. Muitos dos nossos irmãos em Cristo nesse momento estão em cavernas, estão escondidos, estão sendo perseguidos por causa do Senhor. Deus, tribulação por causa do Senhor, segundo a tua palavra, é motivo de gratidão, porque isso é honra, sofrer por causa do Evangelho do Senhor. Por favor, ó Deus, nos dê essa compreensão, que a paz é em Cristo, e que sim, temos que fazer a diferença nesse mundo. Precisamos permanecer no Senhor, a videira verdadeira, o nosso viticultor, o nosso agricultor. Poda, Senhor, nos pode, nos molde. Nós queremos continuar firme, nós queremos estar no Senhor.
nós somos enxertados, ó Deus, e nós queremos continuar enraizados, como a parábola do semeador, com aquela palavra que alcança o nosso coração e a raiz é profunda, porque nós queremos continuar produzindo os frutos e frutos de arrependimento. Oh Deus, nós temos um desafio pela frente. Eis-nos aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Assim finalizamos adorando por Cristo, em Cristo, para Cristo, em nome do Senhor.